Vivemos tempos em que o foco está cada vez mais em nós mesmos. Nossa rotina, nossos problemas, nossas conquistas. O mundo nos ensina a olhar para dentro, a cuidar do próprio coração, a garantir nossa satisfação pessoal. Mas será que é isso que Cristo nos ensinou? Será que nossa vida cristã se resume a garantir nosso próprio bem-estar? Ou será que existe um chamado maior? Um propósito além de nós mesmos. Jesus viveu para servir, ele veio para amar e nos mostrar que viver de verdade é ir além das nossas próprias necessidades. Viver além de si mesmo é estar disposto a abrir mão, a compartilhar, a servir e ser generoso mesmo quando isso exige sacrifícios. Venha conosco nessa nova jornada. Vamos aprender a viver além de si mesmo. Aleluia, graças e paz, queridos. Tudo na bênção? Sejam bem-vindos à Bíblia Lacerda nessa noite. Nós estamos aí no encerramento da série Além de Si Mesmo. Não sei se você participou de todas, não sei se você faltou em alguma, ou talvez é a primeira vez que você está vendo esse tema e você chega logo no último dia, mas não tem problema, porque a palavra de Deus se renova, a palavra de Deus é fiel sobre as nossas vidas. Por isso, abra sua Bíblia já, 2 Coríntios 9, 7. Foi o texto que nós lemos aqui para a oferta. A Flávia citou esse texto sobre oferta. E esse texto é muito citado quando a gente fala de dízimo, de oferta. E é justamente esse texto que nós vamos entrar hoje para encerrar essa série. Tá? Então, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Encontraram? Vamos ler? 2 Coríntios 9, verso... Vou ler o 6, verso 6, tá? Primeiro. Diz assim: lembre-se aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer todos os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ações de graças. Lá no verso 14, se você puder ir lá, diz assim: e nas orações que fazem por vocês, eles serão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos e queremos, ó Pai, nessa noite, continuar adorando ao Senhor, glorificando ao Teu santo nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem operado em nós e através de nós. Eu te agradeço, ó Pai, porque nessa noite que o Senhor separou para nós estamos aqui reunidos como igreja para ouvir a Tua palavra, para adorar o Teu santo nome. Ó Deus, nós precisamos desse lugar, dessa reunião, para que possamos nos fortalecer dia após dia. E nós somos gratos por fazer parte dessa igreja, por fazer parte, ó Pai, desse povo que vai morar no céu contigo, que vai te adorar em todo o tempo. Por isso, ó Deus, eu quero me colocar também na Tua presença, que o Senhor venha usar essa palavra a cada coração, assim como o Senhor tem ministrado ela ao meu. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos essa série falando sobre Jonas. Não sei se você se lembra. Jonas, aquele profeta fujão, aquele profeta
que Deus ordena que ele vá a Nínive, mas ele foge, e o desenrolar dessa história é muito interessante. Alguns vão dizer que é até folclore, onde ele é engolido por um peixe, um grande peixe, mas Jonas ali, ele é confrontado pelo Senhor, e ele é confrontado para ir além de si mesmo. Por isso o tema, além de si mesmo, ou seja, não olhar apenas para si, mas olhar para o outro. Jonas, ele foi instigado pelo Senhor a olhar para aquele grande povo de Nínive e ali profetizar, levar uma palavra de repreensão. E Jonas esperava que aquele povo recebesse o juízo do Senhor, e aquele povo se arrepende, e aquele povo se volta para o Senhor. E não era esse o desejo de Jonas. Por isso, ele precisava ir além de nós mesmos. Nós fomos confrontados de que alguns de nós, ou nós mesmos, temos um Jonas dentro de nós, que também não quer ir além de si mesmo. Depois, na segunda mensagem, nós falamos sobre a vida de Abraão, o pai da fé. Se lembram? Abraão, aquele homem que deixa sua casa, sua parentela, mas leva o seu sobrinho Ló, e nessa levada ele se enrosca no meio do caminho, e ele vai ter que deixar Ló para trás. Ló escolhe a melhor terra, e depois ele vai ter que ir lá socorrer Ló, porque Ló tinha sido levado cativo numa guerra, e ele guerreia por Ló. E a gente vê a generosidade, o coração de servo daquele homem, que foi uma bênção para aquele tempo, e também é uma bênção, é o pai da fé até hoje para nós. Então, Abraão foi o pai da fé, e nós pensamos nele naquele dia onde nós pregamos sobre ser bênção. E a pergunta foi: nós temos sido bênção na vida de outros, indo além de nós mesmos? Depois, nós falamos da igreja primitiva, a igreja de Atos. Pensamos sobre uma igreja que tinha senso de comunidade. Essa palavra senso de comunidade, nós falamos bastante para que nós, como igreja, como primeira igreja batista, ou nós, quando nos reunimos como igreja, nós possamos ter esse mesmo senso. Não sei se vocês se lembram, nós falamos desse senso como dentro de uma casa. Dentro de uma casa, todos nós trabalhamos e fazemos o possível para que aquela casa se mantenha de pé em todos os níveis. Assim também é na comunidade de fé. Tendo o senso de comunidade, nós, assim como a igreja de Atos teve, seremos uma igreja, seremos pessoas generosas. Semana passada, o pastor Solano pregou aqui sobre Jesus, o nosso exemplo de servo. Jesus, que é Deus, que deixa a sua glória e vem se tornar criatura, assim como nós. Ele se despe totalmente da sua glória. E para além disso, no momento da ceia, antes da ceia, da última ceia, ele coloca uma toalha na sua cintura e lava os pés dos discípulos. Jesus, o nosso maior exemplo de servo, que não termina ali na lavagem dos pés, mas se entrega por nós até a morte, e morte de cruz. Queridos, essa série, nós caminhamos assim, até esse momento, para chegarmos nesse texto. Para confessar para vocês, na verdade, essa série que eu estou terminando com essa palavra, ela começou no meu coração com ela. Então, é uma palavra que eu tenho meditado há muito tempo mesmo, e tenho remeditado todos os dias, para trazer uma aplicação na minha própria vida. Porque quando nós pensamos em ir além de nós mesmos, nós precisamos ter um coração doador. Um coração que se doa. E pensando nisso, nesse coração doador, vem uma pergunta para mim, e eu queria transferir ela para você. Você se considera uma pessoa generosa? Faça aí uma autoanálise, não pensa no outro não, pense em você mesmo. Você se considera uma pessoa generosa? Aí você fala sim, mas com base em quê? Aí você fala, olhando para o meu pai, do jeito que ele era, olhando para minha esposa, para o meu marido, olhando...
eu sou até um generoso, sim. Mas eu queria que nós olhássemos hoje sobre o que o Senhor fala, o que o Senhor pensa sobre generosidade. E aí você vai fazer uma análise da sua própria vida com base nisso. O que Deus acha de você no sentido de generosidade? O que Deus acha de você no sentido de ter um coração que doa? O que Deus pensa em relação a você sobre esse assunto? Eu queria que você meditasse nisso. E quando a gente fala de coração doador, nós vimos aqui na série que nós falamos bastante, querido, em servir ao Senhor. Foi ou não foi? Nós falamos bastante em dedicar a nossa própria vida ao Senhor, servindo a Ele com seus dons, seus talentos, servindo a Ele com aquilo que você pode fazer para o outro, seja uma ação beneficente, ou seja, um abraço que você pode dar, uma oração. Mas nós pincelamos algumas coisas em relação à generosidade financeira. Falamos da igreja primitiva nesse sentido, falamos de Abraão quando ele dá o dízimo, falamos de semana passada também olhando para Jesus nesse sentido. Então, queridos, hoje nós vamos entrar nesse assunto, desse texto de 2 Coríntios capítulo 9, que muita gente lê, que muita gente, a gente coloca até acho que tem um envelopinho de dízimo aí, vai estar esse versículo, nós decoramos ele, nós falamos sobre ele, mas nós não nos aprofundamos nele. E você vai ver quão profunda é essa mensagem, e quantos princípios nós podemos extrair desse texto. Você vai perceber isso. Mas, quando a gente fala em contribuição, em generosidade financeira, aí, menino, a gente pode cair em dois extremos. Primeiro, é não falar desse assunto. É não falar de dinheiro. Você chegou na igreja hoje, talvez pela primeira vez, e fala, puxa vida, viu, não falei? É só ir na igreja que vai falar de dinheiro. Né? Muitos já têm esse conceito. Eu vou na igreja, mas se falar de dinheiro... Mas hoje nós vamos falar de dinheiro, queridos. A gente não fala aqui, mas hoje nós precisamos falar disso. De um assunto que está aí no seu dia a dia. Você pensa em dinheiro quase que 24 horas por dia. Você sonha com dinheiro. Talvez você sonhou aquele sonho igual o tio Patinhas, que pula numa piscina cheia de moeda e sai nadando. Talvez o seu sonho um dia foi esse. Então, nós falamos de dinheiro ou não falamos dele na igreja. Aqui na igreja você ouve muito pouco falar disso. Nós falamos na reunião administrativa, quando nós colocamos as contas na mesa. E nós falamos aqui no culto uma breve palavra para lembrar você de que tem esse ato para que você possa fazer no culto ou durante a semana. O problema de não falar sobre o dinheiro, sobre a generosidade, o coração doador relacionado ao dinheiro, é que nós vamos negligenciar um assunto muito sério, que é muito falado nas Escrituras e citado também por Jesus. Agora, o problema de superestimar esse tema é que leva muitas pessoas e igrejas a um extremo terrível de manipulação. Hoje em dia tem até a pastora do Pix, aquela que você manda a mensagem para ela, e ela ora por você, e depois ela pede que você mande uma ofertinha para ela. Só um Pix, está aqui meu Pix. Se você sentir no seu coração, e você já todo quebrantado, emocionado, fala, claro, por que não? Nós temos igrejas, queridos, que vão superestimar esse tema, que o centro da igreja é essa teologia chamada prosperidade, onde eu dou para ganhar. Eu vou dar essa oferta porque eu vou receber em dobro, em triplo. Eu vou dar essa oferta agora, esse valor, porque o Senhor vai me dar um carro zero, porque eu vou ganhar uma bicicleta nova, porque, sabe, usa a questão do dinheiro como barganha com Deus. Esse é o outro extremo. Mas hoje a gente vai para um equilíbrio. Nós vamos buscar esse equilíbrio. E eu quero que essa mensagem, você que está em casa, que ficou assistindo o jogo do Flamengo e não veio para a igreja, que você possa assistir essa mensagem e replicar ela aí
para outras pessoas que faltaram hoje, tá? E conversa sobre ela na doce. Meu irmão, o problema do dinheiro é que não é ter dinheiro, mas ser controlado por ele. Ter dinheiro não é problema. Você ter uma casa boa, você ter coisas aqui nessa terra, o Senhor olha para isso e fala, está tudo certo. A questão é nós sermos controlados por Ele. Aí você pensa assim, quando a gente pensa em dinheiro também, vem dois pensamentos, talvez duas pessoas diferentes. A primeira é assim, nossa, eu tenho muito dinheiro, eu não sei o que fazer com ele. Então eu vou investir, eu vou fazer isso, eu vou colocar na bolsa de valores, eu vou colocar na bolsa de não sei o quê, eu vou comprar coisas, eu vou fazer tal coisa. A pessoa tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro que ela não sabe o que fazer com dinheiro. Ela está plena. Ou tem tanto dinheiro, que ainda quer mais dinheiro. Eu preciso de mais, ainda é pouco, eu preciso investir mais. Só que por outro lado, estou mudando de lado aqui para mudar de figura, é que tem aquele que não tem dinheiro. Aquele que está com a conta hoje no negativo, está no vermelho. Quando ele abre a conta, ele fala, ai meu Deus do céu. Ele fala, nem vou abrir. Eu vi um meme essa semana de quando chega a fatura do cartão de crédito, né, a pessoa fica desesperada. Então, o que nos move... Estou lembrando, dando risada sozinho. Piada totalmente interna, tá? Então, o que nos move, muitas vezes, é o dinheiro. É o comprar, é ter, é obter, é ter mais. Ou não tenho, não, eu não tenho dinheiro. Tem gente que não tem, mas queria ter e muito. Tem gente que não tem dinheiro, que é pobre, mas é ganancioso. Tem gente pobre, mas que tem ganância no seu coração. Então a questão não é o dinheiro em si, a questão é como nós lidamos com ele. Como nós lidamos. Então, a generosidade é o remédio para isso. A doação é o remédio para a mesquinhez. A doação, a generosidade é o remédio para a avareza. Sim. Por isso, nós precisamos olhar para esse assunto. O mundo pergunta, quanto esse indivíduo possui? As pessoas perguntam, quanto será que essa pessoa tem na conta? Ou, quanto será que ele ganha? Mas o que Cristo quer saber, muito mais, é como nós usamos o que temos. Como nós usamos o que Deus tem nos dado. Infelizmente, com licença, espero que não comece a tosse seca de cachorro de novo. Infelizmente, nós temos vivido dias onde a igreja evangélica tem sido colocada todas no mesmo pacote. Onde os pastores também têm sido colocados no mesmo pacote. Por conta da televisão, da internet. Queridos, não é tudo igual. Não é. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Tá? Não é. E a gente vai ver isso aqui durante a mensagem. Então, como você usa o que Deus tem te dado? Para entrar nesse texto de 2 Coríntios capítulo 9, nós precisamos ir para o capítulo 8. Tá? Por quê? Porque é aqui que começa a história. É aqui que começa todo esse desenrolar, até o apóstolo Paulo chegar com essa palavra para a igreja. E que igreja é essa? É a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Muito. Ele enviou algumas cartas, 2 cartas para lá. A primeira porque eles estavam ali vivendo assim a questão dos dons de uma forma assim totalmente exagerada. Inclusive tinham situações que estavam acontecendo na igreja de Coríntios que Paulo teve que mandar cartas repreendendo esse povo. Se fosse hoje em dia ele ia mandar mensagem mesmo no WhatsApp. Ei, corintiano. Tô brincando.
Ele ia mandar a mensagem, mas ele manda, inclusive estava tendo incesto na igreja, pense isso, um jovem ficando ali se deitando com a madrasta, e ele vem corrigindo a igreja sobre os dons, vem trazendo conserto para a igreja em 1 Coríntios, e em 2 Coríntios, então a gente chega com ele agradecendo, aplaudindo, falando, o menino lá entrou em disciplina e foi, agora ele está bem. Em relação aos dons, vocês estão mais equilibrados. Mas tem uma questão que eu preciso falar com vocês. E essa questão ele começa a falar no capítulo 8. Que questão é essa? É justamente sobre generosidade. Essa questão da generosidade, o apóstolo Paulo teve que entrar com o assunto com eles. Olha o que estava acontecendo. Vamos voltar na história, tinha tido lá atrás, lá com as igrejas da Judéia, vamos pensar aqui, lembra que eu falei sobre a igreja de Atos? Então aquela igreja primitiva, ali em Jerusalém, ela contribuiu, ela fez o evangelho crescer, mas ela começou a passar por perseguição. Existia um profeta chamado Ágabo, em Atos 11, 27, esse profeta profetiza ali em Jerusalém, que haveria uma grande fome ia se espalhar naquela nação, naquele tempo. Passado uns 15 anos, essa fome chega. E o povo da Judéia ali de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, que tinha compartilhado ali os seus bens, lembra? Agora eles estão passando por necessidade, estão passando por fome. Alguns dizem que houve enchentes lá no Egito, que fizeram com que toda aquela água viesse também, destruindo plantações, e isso fez com que a escassez chegasse. Enfim, a questão é que a fome estava instaurada. E agora? E agora, José? O apóstolo Paulo, esse homem que a gente está falando aqui, sabendo de tudo isso, e um homem que viajava bastante, fazia viagens missionárias, ele falou, vamos juntar aqui as igrejas da Macedônia, que era uma outra região onde não tinha acontecido, vamos juntar aqui as igrejas que a gente conhece, ia enviando essas mensagens, essas cartas, falando, vamos ajudar o povo da Judéia. Beleza, beleza? Vamos levantar uma oferta para ajudar esse povo. E aí, a primeira igreja que se levanta, não é a primeira igreja batista, mas é a igreja de Coríntios, ela se levanta e fala, nós vamos ajudar, nós vamos dar tanto. Coríntios falou isso. Nós vamos dar tanto. E aí, diante daquela... E aí aquela palavra de que Coríntios, uma igreja em Roma, né, uma igreja muito bem estruturada, incentivou os outros irmãos, outras igrejas a ajudarem também, até chegar na Macedônia, que é o capítulo 8 aqui. E a igreja da Macedônia, são 3 igrejas, Filipos, Tessalônica e Bereia, 3 igrejas, elas olham aquela atitude dos coríntios, e falam assim, nós também vamos ajudar. Nós queremos ajudar. Só que essas 3 igrejas, essas igrejas dessa região chamada Macedônia, elas não tinham recurso. Eram igrejas que tinham passado por situações difíceis. Era uma igreja, uma cidade, uma região pobre. Então elas não tinham muitos recursos para dar. Mas elas falam, nós queremos ajudar. E elas ajudam. A gente vai ler aqui. Só que o que acontece? Coríntios, que tinha falado, nós vamos ajudar, ficou só da boca para fora. Porque eles não ajudaram. E aí o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 8, fala o seguinte, olha o verso 1 do capítulo 8. Vocês estão aqui comigo, queridos? Ligados na história? Então vamos embora. Agora, irmãos, verso 1 do capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Não está na tela? Joga na tela aí para nós. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. No meio dessa severa tribulação que eles estavam passando na Macedônia, a grande alegria e a extrema pobreza, ou seja, alegria na pobreza. Eles estavam felizes,
estavam passando por necessidade, mas eles transbordaram em rica generosidade, diz o texto. Eles transbordaram em rica generosidade. E aí ele fala, verso 3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Vocês estão entendendo? Verso 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós. O povo ali da Macedônia, eles falam para o apóstolo Paulo, passando por dificuldade, passando por tribulação, eles falam, pelo amor de Deus, apóstolo, nos deixe participar dessa campanha. Permita-nos participar disso. E aí o apóstolo Paulo fala que eles suplicam. E aí, desse privilégio, é um privilégio participar disso, a gente quer participar. E aí eles se entregaram além de si mesmos. Parafraseando aqui, verso 5. Entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. Olha a generosidade desse povo. Eles entregaram além do que eles podiam. Eles fizeram, eles não estavam dando daquilo que sobrava. Eles estavam dando daquilo que eles podiam dar, com coração doador. Irmãos, isso aqui é um tapa na cara da igreja de Coríntios. Porque aquela igreja que tinha sido modelo para que a igreja da Macedônia ofertasse, que era Coríntios, agora a igreja da Macedônia, uma igreja pobre, está sendo, depois de um ano, passado-se um ano, o apóstolo Paulo então está enviando essa carta, falando, ei, olha só o que está acontecendo. Uma igreja aqui ansiosa por servir, ansiosa por contribuir, e vocês simplesmente deixaram passar. Então, Paulo aqui, eu acho interessante, que ele está ensinando, usando esse exemplo, como um sinal da graça de Deus na vida daquele povo. Sinal da graça de Deus. Porque, diz o verso 5, entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor. Aqui, a generosidade dos macedônios era uma expressão da graça de Deus. Eles tinham um coração doador. Na nossa vida, irmãos, quando nós não temos Cristo, olha aqui para mim, quando nós não temos Cristo, o centro da nossa vida é a gente mesmo. Então tudo gira em torno de nós, o dinheiro, a família, o emprego, tudo está nos orbitando. Aí nós aceitamos a Jesus, ou eu me torno um discípulo, ou eu me torno um religioso. A diferença dos dois é que o religioso, ainda ele é o centro. O dinheiro, os bens, a família, até Jesus entra nisso, fica orbitando em volta dele. Mas quando isso muda de figura e eu deixo de estar no centro e coloco Jesus nele como um discípulo, aí todas as coisas, inclusive eu mesmo, eu saio do centro e começo a orbitar em Cristo. Os meus bens, o meu dinheiro, as minhas posses, o meu trabalho, a minha família, tudo orbitando ao redor de Cristo. Percebe a diferença? Então, a generosidade é a alegria que transborda da graça de Deus. Quando nós consagramos a nossa vida, ou seja, a consagração da nossa vida ao Senhor vem antes da doação. Por isso a gente vai ver ali o porquê que o apóstolo Paulo fala dessa alegria. Na vida do discípulo, então, nós não estamos mais no centro. Então o nosso bolso ou nossa conta bancária também não está mais no centro. Os meus bens, as minhas posses não estão mais no centro. Cristo agora está no centro. A graça, irmãos, nos liberta não só do pecado, mas nos liberta de nós mesmos.
nos liberta da nossa mesquinhez, liberta do pecado, mas liberta de nós mesmos. A graça de Deus abre o nosso coração, mas a graça de Deus abre também a nossa mão, abre o nosso bolso. O sinal de que alguém de fato se converteu é quando ela entrega ao Senhor toda a sua vida. E isso inclui o seu dinheiro. E isso inclui o seu dinheiro. Isso é o sinal. Então, aquele povo, eles entregaram-se primeiramente a si mesmos. E o verso 7 vai falar assim, capítulo 6, 7. Capítulo 8, verso 7. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor por todos nós, dedique-se também no privilégio de contribuir. Então o apóstolo Paulo está lembrando aquela igreja que estava pegando fogo nos dons. Havia línguas, havia profecia, havia revelações, havia tudo esse barulho. Mas eles tinham esquecido a bênção de contribuir. Estavam tão voltados para essa espiritualidade e esqueceram a graça de contribuir. Deus, querido, lá no verso 8 e 9, ainda no capítulo 8, não estou dando uma ordem a vocês, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, pois vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Vocês conheceram a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre. A gente já falou aqui sobre Jesus. Então Deus abriu mão de tudo. Jesus abriu mão de tudo que Ele era. Sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. Hoje nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestes. Entende isso? Amém, igreja? Nós temos bênçãos, nós somos extremamente abençoados. Porque Jesus morreu por nós, porque hoje nós fomos alcançados pela sua graça, pelo seu amor. Então nós agora temos uma riqueza incontável nas regiões celestes. Prova disso, que um dia nós estaremos com Ele face a face. E nós não estaremos lá no céu porque vai ter rua de ouro. Tem gente que está doido para ir no céu porque tem ouro. Que isso, irmão? A gente vai estar no céu por conta dele, por conta do meu contar. Isso é mais rico e precioso, é a presença do Senhor. Amém, igreja? Então nossos olhos precisam estar nisso. Nossos olhos precisam estar nisso. A gente sabe que no céu vai ser muito mais glorioso. O apóstolo João quis buscar coisas nessa terra para tentar explicar o que haveria no céu. Mas o que há no céu é a presença constante e gloriosa do nosso amado Jesus, que morreu por nós. E isso deve queimar no nosso coração. Por isso nós vivemos nessa terra. Por isso a palavra de Deus fala, não fique preocupado aqui com essa terra, investindo tanto aqui onde a traça e a ferrugem corrói. Porque onde está o seu tesouro, a palavra de Deus também diz, ali está o seu coração. Onde está teu tesouro, querido? Está na conta bancária? Ou está na sua orientação de vida sobre como ser, o que ter, o que fazer? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Essa é a pergunta para nós. Então, o apóstolo Paulo vai falar de Jesus, que serve. Então, a solução para a mesquinhez é a reorientação, à generosidade de Cristo, que nos dá segurança e um status notável. E que status é esse? Somos filhos de Deus, somos amados dEle. Esse é o status que nós precisamos, irmãos. Esse é o alvo da nossa vida. E aí, eu gosto do que o Wisby ele diz assim, o cristão precisa se lembrar que os dons são dádivas de Deus, então terá motivação para ofertar e não se esconderá atrás do seu ministério. O que ele está querendo dizer? Quando a gente está falando aqui em ofertar para a obra do Senhor, você fala assim, mas eu oferto o meu tempo,
eu oferto os meus talentos, eu canto aqui, eu recebo pessoas na minha casa, eu lidero. Queridos, isso não exclui, glória a Deus porque você faz isso, mas isso não exclui a nossa generosidade financeira. É tudo. Então, o Wisber está falando, não se esconda atrás do seu ministério. Não se esconda atrás do seu ministério. Nós precisamos ir além. Nós precisamos servir com tudo. E a gente vai continuar falando disso. Irmãos, Paulo orienta, mas não obriga. Tá? Ele fala para os coríntios, eu não ordeno, mas quero ver a atitude de vocês. Lá no verso 8. Ele quer ver a atitude que mostra como que está esse coração aí. Uma atitude que revela como eu estou. Se todo o meu ser, tudo mesmo está aos pés de Jesus, ou só algumas coisas. Não, eu sirvo ao Senhor, mas não me fala em contribuição financeira não. Eu sirvo aqui, está tudo certo, é a minha parte, tá? Já estou aqui, sou tão generoso, já me dou totalmente ao serviço do Senhor. Querido, é tudo, e a gente vai ver isso no texto. Olha só, eu gosto do que Lutero diz. Lutero, lembra de Lutero? A gente fala de reforma protestante, nós nos lembramos de Lutero. Ele fala assim, a última parte de um homem a se converter é o seu bolso. Olha, naquele tempo, a última parte do homem a se converter é o seu bolso. Está difícil de engolir essa mensagem hoje, né, irmãos? Mas vamos lá. A contribuição é pela graça e é uma prova de amor. É uma prova de amor. É graça. Então eu fui enriquecido. Uma graça, o que é graça? É favor imerecido de Deus. Então essa graça te alcançou. E em resposta a isso, eu provo o meu amor para o Senhor, sendo generoso com a minha vida. Cristo se fez pobre para nos enriquecer. Eu já disse isso. Vamos lá. Verso 10, aqui ainda no 8, tá? Ele diz assim, esse é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Olha o que Paulo está falando, vocês começaram, fizeram um voto, então cumpra, querido, no fio do bigode, cumpra o voto que você fez diante de Deus. Billy Graham, famoso pregador, ele vai dizer assim, me dê 5 minutos com os registros bancários de uma pessoa, 5 minutos com os registros bancários de uma pessoa, e eu lhe direi aonde está o seu coração. Jesus, que maravilhoso. Meu irmão, quando a gente está falando de generosidade, nós estamos falando de fé. Você tem fé? Você tem fé em Cristo Jesus? A gente está falando de generosidade, nós estamos falando de fé. Fé. A gente não oferta, a gente não devolve o dízimo, a gente não oferta, não ajuda alguém simplesmente porque a gente é bonzinho. Não, porque eu recebi do Senhor essa graça. E pela fé agora eu estou devolvendo. O dízimo, eu estou devolvendo parte de alguma coisa, eu estou fazendo algo. É pela fé. Se for por você mesmo, na sua carne, você não faz. Porque nós somos bicho ruim. Ruim. Sabe o que é ruim? Então a gente não faz. E se faz, a gente vai entrar no texto agora. Senão não termino de pregar hoje. Ofertar então é pela graça. Efésios 2:8 vai falar isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, é fé, é graça de Deus, é que nós conseguimos ofertar. Então a gente começa a experimentar uma libertação, queridos, maravilhosa dessa ganância, a partir do momento que eu sou generoso com as minhas finanças, que eu tenho um coração doador. Eu começo então a controlar o dinheiro, ao invés de ser controlado por ele. O Senhor vai falar desse Deus chamado Mamon. Mamon é esse Deus aí que as pessoas têm na sua vida, tá? Agora eu começo a pregar e aí eu encerro os tópicos de 2 Coríntios. Vamos para Coríntios 9 então, irmãos? Vamos lá?
no 1, verso 1 do 9, vai falar assim: não tem necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Eu reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. O apóstolo Paulo está falando para os coríntios. Contudo, estou enviando os irmãos, para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios foram comigo e ao encontrarem despreparados, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Aí agora a gente começa a entender 2 Coríntios 9, 7. A gente começa a entender toda essa história, todo esse contexto. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. O que o apóstolo Paulo está falando? Então, vocês deixaram de ofertar um ano atrás. Para vocês não passar vergonha, eu estou enviando um irmão aí, e esse irmão ele vai ajudar vocês a fazerem as coletas, para que vocês enviem a Judéia, porque vai gente da Macedônia aí na igreja. Aqueles irmãos que vocês foram testemunho para eles. Então, prepare essa oferta para que eles vejam a generosidade de vocês, que é real, que é verdadeira. Talvez vocês se esqueceram, talvez ficaram envolvidos com outros assuntos, mas já passou um ano, então agora dá para vocês organizarem essa oferta. Essa era o contexto aí. Então, a disposição de Coríntios ali, a disposição de Paulo é para que Coríntios desperta aí, querido, que a oferta que vocês falaram precisa ser enviada, tá? Então, eles perderam um pouco disso, mas agora o apóstolo Paulo estava lembrando eles, estava incentivando eles a contribuir de acordo com como eles tinham feito, tá? Agora eu quero falar um negócio para você. Diante dessa palavra, nós sempre estamos influenciando alguém, para o bem ou para o mal. Você é pai, você é mãe. O que você tem feito com o seu dinheiro, você está influenciando seus filhos. A forma como você tem lidado com as suas finanças está influenciando a sua geração, tá? Então, se você é generoso ou não, isso influencia. Se seus filhos estão vendo você ofertar ou não, isso influencia. Se lá na sua casa o assunto dinheiro é o principal assunto, isso influencia no coração dos seus filhos. Ou a falta do dinheiro. Então, tudo que nós fazemos vai influenciar de alguma forma, irmãos. Então nós precisamos ter um coração que vai além de si mesmo. Um coração doador que vai além de si mesmo. O capítulo 9, verso 6 vai dizer: lembre-se daquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá. Olha isso. Irmãos, aqui está um assunto também bem interessante da gente falar, porque ofertar não é algo que fazemos, mas é quem somos. É quem somos. Na contribuição pela graça, nossa motivação não é conseguir alguma coisa. A motivação é ser resposta do Senhor para esse tempo. É você ser resposta do Senhor. Aqui, no capítulo 6, no verso 6, vai falar dessa semeadura. Gente, aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia com fartura colherá. Esse assunto é muito mal interpretado, justamente para aquilo que eu falei lá no início. Não, agora nós vamos terminar o culto e você vai trazer aqui uma oferta de R$1.000. Quem aí tem? Eu quero 10 pessoas, já viu isso? Quero 10 pessoas com R$1.000. Agora eu quero 5 pessoas com R$5.000. Eu quero, sabe? E vai honrando cada vez mais as pessoas e constrangendo quem está com R$5 na conta. Ou negativo. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então a gente precisa tomar cuidado com esse texto, porque aqui a gente está falando da teologia da graça de Deus. Tá?
que é a graça de Deus nesse contexto, irmãos? A teologia da cruz é de entender que eu já fui abençoado, certo? Eu já fui abençoado com grandes bênçãos espirituais. Então, o que eu oferto é em resposta a isso. Isso precisa estar no meu coração em primeiro lugar. Eu não oferto porque eu vou receber em dobro aquilo que eu ofertei. Não. Se você tiver isso no coração, querido, não oferte. Não oferte. Tá? Não oferte. O uso correto é de entender que o melhor de Deus ainda não está vindo, mas já veio, que é Cristo Jesus. Então, essa graça que já foi estabelecida, pronto, meu irmão, está tudo certo, então oferta com alegria. Acontece que essa lei da semeadura, ela vale para tudo na nossa vida. E aí isso é fato, tá? Isso é fato. Então, se eu semeio oração, se eu semeio minha vida em consagração, se eu semeio minha vida cuidando dos meus filhos, se eu semeio na vida trabalhando bem, sendo fiel ali no meu trabalho, você vai colher tudo isso, sim ou não? Você vai colher. E se você semeia financeiramente também, tá? O que a gente precisa tomar cuidado é de que, eu preciso semear, eu preciso fazer isso, porque senão o devorador vai vir. Se você estiver semeando por medo, querido, também está errado. Nós semeamos porque Ele nos amou demais. Eu semeio porque o Senhor me alcançou, a graça do Senhor me alcançou. Eu tenho ricas bênçãos espirituais. Eu tenho uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. E esse Deus generoso, esse Deus doador, invadiu a minha alma. E agora por conta disso eu dou. Porque melhor é dar do que receber. É o que o Senhor nos ensina. Não por medo, não por opressão, não por barganha com Deus. Mas porque é bom demais. É bom demais fazer parte disso, do reino dEle. Porque nós estamos semeando em coisas espirituais. Então nós vamos receber, tá? Com fartura. E aí vem o verso 7. Verso 7, que a gente conhece, né? Cada um dê conforme determinou no seu coração, não por pesar ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O Hernandes, meu amigo Hernandes, ele fala assim: a colheita é proporcional à semeadura. Jesus ensinou, Lucas 6,38, você vai dar, e vai ser dado a você uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dão. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:9, o generoso será abençoado. O generoso será abençoado. Provérbios 28:27 vai dizer, o que dá ao pobre não lhe terá falta. Somos abençoados para abençoar. Amém? Você é abençoado para abençoar, irmãos. E aí, tem o vídeo aí? Espera aí um pouquinho, deixa eu preparar os irmãos. Essa palavra aqui de dar com alegria, que a Flávia, inclusive, falou disso aqui agora, fazer de coração, a motivação é abençoado para abençoar, então eu dou com alegria, não com tristeza. Se você for entregar algo ao Senhor com pesar, com tristeza, fala, mas vai faltar, vai faltar lá em casa, mas vai Senhor, vai, porque senão o devorador vem, aí você vai ofertar, não. Eu preciso fazer com alegria. E a palavra alegria que o apóstolo Paulo é hilarion. Você conhece essa palavra? No grego é hilarion. Lembra o quê? Hilário mesmo. Eu lembrei de uma música aí, de uma cantora da minha infância. Você lembrou também, né? Hilarion. Da qual vem a palavra hilariante. Então nós devemos contribuir com alegria, pulando. É como se o apóstolo Paulo tivesse, venham com alegria, contribuam com esse coração cheio, radiante de alegria. E aí, eu acho muito legal essa forma cultural na África, deles cultuarem. É diferente da gente, mas só para inspirar você, não que você precisa vir aqui na igreja ofertar dessa forma, e hoje em dia com o Pix vai fazer isso como? Em casa? Solta o vídeo aí, fazer um favor. De como o povo lá na África, na hora da oferta, eles fazem.
el saltito de la victoria, el saltito de la victoria, el saltito de la victoria. Y eso significa que el diablo está aplastado. Y eso, yo siento un cuerpo que me está quemando, yo siento un huevo, yo siento... É hilário, né? É hilário. Como diz o apóstolo Paulo, lógico que a gente não vai vir aqui fazendo isso. Talvez vá, né? Com alegria dançando ao Senhor. Mas essa alegria no coração, queridos, de ofertar nessa disposição de um coração doador. E eu vou pegar o meu Pix aqui, ó, xalalá, né? Vou dançar, celebrando ao Senhor, porque Ele me criou, Ele me formou. E a gente vê isso na África com doações de milho. O pessoal às vezes não tem dinheiro, eles vão levar mesmo uma oferta de comida, de fubá, aquela coisa toda. Isso é lindo de ver. Aí você fala assim, mas eu não tenho nada para ofertar, irmão. Para de graça. Nós temos sim. Qualquer valor que você der, qualquer valor que você ofertar, se tiver esse coração doador, essa alegria no coração, vale muito para o Senhor. Vale demais para o Senhor. Esse coração doador. A gente tem experimentado isso em casa, gerado essa cultura de doação. E cada vez mais a gente precisa gerar isso nos nossos filhos, em nós mesmos. Experimentar esse ato de doação, se você ainda não experimentou. Ou se você experimentava, mas talvez uma crise financeira chegou na sua vida. E aqui a gente precisa ser sincero, resolva as suas questões financeiras. Nós vamos ter um curso no CCP, Finanças com Propósito. Nós precisamos ajudar vocês, a igreja, a lidar melhor com as suas finanças, entender os propósitos, os princípios bíblicos. E também saber fazer um orçamento financeiro, saber aplicar o seu dinheiro, guardar seu dinheiro e investir, aplicar o seu dinheiro no reino. Então, Isaac e a Ana Júlia estão preparando esse curso para nós. E em breve nós teremos esse curso tão especial que vai te ajudar bastante. Mas nós precisamos, querido, semear. Semear. Deus semeia no nosso campo para semearmos no campo alheio. O Senhor semeou em nós. Olha o que diz o verso 8. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Gente, esse texto aqui é lindo, vou ler de novo. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Aleluia. É isso, é tudo, é todo o nosso ser. Ele vai fazer tudo. Deus é tudo. Então o Senhor não nos deixa faltar. O Senhor supre as nossas necessidades. Não dê, oferte achando que vai faltar. Não, dê, porque você sabe que você serve a um Deus que é generoso. É um Deus que nos sustenta. Precisamos ser um canal pelo meio do qual a graça divina flui para enriquecer outros. Tá? Tudo o que temos vem de Deus. Tudo o que você tem vem de Deus. A graça, o ar que você respira, a roupa que você veste, o alimento que está sobre a sua mesa, tudo vem de Deus, porque Ele é tudo. Amém? Glória a Deus. O texto diz no verso 10, aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça. Irmãos, nós precisamos semear. O Senhor nos dá a semente, para que a gente semeie e depois a gente coma o pão. O que muitos têm feito? Comida a semente, é guloso. Come já a semente, come tudo. Se o Senhor nos dá a semente, é que Ele está querendo nos ensinar a depender dEle. Se você não está semeando, você está dizendo para Ele que você não confia nele, que você confia em você mesmo. Que você confia em você mesmo. Mas está me faltando dinheiro, querido. Oferte algo, faça como a igreja de Macedônia. Eu posso ofertar aqui R$2 hoje, Senhor. Mas eu queria ofertar mais, mas eu estou ofertando. Eu lembro quando eu devolvi meu primeiro dízimo, quando eu trabalhava lá no Alfa.
Cara, que alegria de devolver aquilo. Um coração de querer devolver mais. E foi maravilhoso para a minha vida. De saber que não faltou e que não falta até hoje. Eu falei para vocês aqui o meu testemunho esses dias. Não falta, o Senhor não deixa faltar. Então não coma a semente é para semear. A semente é para semear. Em nome de Jesus. Estou terminando. 2 Coríntios 9, do 12 ao 13, ele vai falar assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Eu acho lindo o apóstolo Paulo falar isso. Ou seja, o que nós estamos fazendo está gerando gratidão. O que a igreja faz, o que você faz, gera gratidão na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, o serviço ministerial que vocês estão realizando está suprindo as necessidades do povo de Deus. Aqui na igreja, a primeira igreja batista de Pontes Lacerda, o pastor não pega em dinheiro. Nós recebemos o valor que a igreja definiu. Isso é maravilhoso. Nós temos uma prestação de conta aqui aberta, para que todo mundo saiba o que está entrando e saindo, onde está indo. Isso é maravilhoso, você ofertar. O apóstolo Paulo vai falar isso depois. Mas você ofertar em algo que você está ofertando no reino, mas sabe que está sendo bem administrado. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a exemplo do que Paulo está dizendo, eu digo para vocês, nossa palavra é de gratidão a você que tem ofertado, a você que tem sustentado essa obra, aqui na Lacerda, nas nossas congregações, porque todos os dízimos que entram aqui são enviados para missões. Você está sendo um missionário sem saber. Talvez você não sabia disso, mas nós estamos sendo missionais, uma igreja missionária. Isso é maravilhoso. Irmãos, toda a provisão vem de Deus para o avanço do reino de Deus, mas essa provisão está nas nossas mãos, está no nosso bolso, está na nossa conta. Sua generosidade gera gratidão na vida de outros. Quando contribuímos, nossa oferta glorifica a Deus. Quando você contribui, a sua oferta glorifica a Deus. Vou contar uma historinha. Certa vez uma família estava orando na mesa, fazendo um culto doméstico, e o pai começa a orar por uma missão, uma necessidade da igreja sustentar um missionário em outra cidade. E ele ora sobre aquilo, pede para que a família ore. Quando ele termina de orar, o pequeno filho dele fala: pai, se eu tivesse um talão de cheque, podia ajudar e responderia às suas orações? Olha que bonitinho o menininho. Nós sabemos que nós precisamos orar por missões, precisamos orar por pessoas, mas nós costumamos dizer que nós fazemos missões indo, orando e ofertando. Isso é missões, tá? O amor não é aquilo que se diz, mas aquilo que se faz. Ser generoso, um coração doador que vai além de si mesmo, abençoados para abençoar, é servo, é generoso como Cristo. Generoso como Cristo. Para encerrar, eu quero ser bem prático com vocês, queridos. Vocês estão comigo ainda? Eu gosto do que Mateus Ortega, um escritor, ele fala. Olha só, o que mais importa não é dar ou não dar. O que mais importa é glorificar a Deus. É possível você dar o dízimo e ser injusto. E é possível você dar o dízimo, não dar o dízimo e também ser mesquinho. A resposta não é se eu devo ou não dar, mas não simplificar isso num sim ou não. Mas é o que mais importa. O que mais importa. Jesus disse, vocês, lá em Lucas 11:42, e complementando Mateus 23:23, Jesus disse, vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade e o amor. Quando ele está falando lá com os fariseus sobre o dízimo, exatamente sobre dízimo. Então ele fala, beleza, dizime, mas não negligenciem a justiça, a misericórdia, a fidelidade e o amor. E eu gosto como o autor ele coloca, ele fala assim, dar com amor
é dar de forma generosa, sacrificial. Tá? Então, você dá com amor, é isso tudo que eu falei. Generosa, sacrificial, alegre, voluntária. Voluntária. Isso é dar com amor. Certo? Dar com justiça é de uma forma responsável, proporcional àquilo que você tem e honrosa diante do que você tem. É aquilo que eu disse, eu não tenho muito para dar. E os meus R$2 não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Mas vai muito para o Senhor, por conta do seu coração. Isso vai gerar uma diferença enorme na sua vida e na igreja também. Na obra do Senhor também. Então, dar com amor, dar com justiça, ele termina falando sobre dar com fidelidade. O que é dar com fidelidade? É de uma forma íntegra, de uma forma confiável e de uma forma sistemática. Aí você pode falar assim, eu não concordo com o dízimo. Tem gente que não concorda. Beleza, mas você oferta de uma forma sistemática? Ou você oferta quando simplesmente, lembrei aqui, preciso ofertar? Então, dar com fidelidade é uma forma sistemática de dar. Na igreja, no corpo de Cristo, porque tudo que nós fazemos aqui envolve dinheiro. Tudo. Missões, as estruturas da igreja, tudo. Comunicação, mídia, tudo. Louvor, crianças, tudo, irmãos. E você sabe disso. Então, é dar com amor, com justiça, com fidelidade, de forma sistemática. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 16:1, falando lá para a igreja de Coríntios, ele fala assim, que a oferta precisa ser periódica. Ele coloca aqui no primeiro dia da semana, pessoal, previdente e proporcional, conforme a sua prosperidade, e fiel, vá juntando, ele diz. 1 Coríntios 16:1. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja. E nós estamos ensinando de novo a igreja sobre esse assunto, que a gente não fala. Agora, Paulo então reforça. Então dê com alegria. Dê com alegria. Façam isso com todo o ser. Tim Keller ele vai falar assim, deveríamos considerar o dízimo como padrão mínimo de contribuição. E buscar ir além dele. Ele fala, é um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Sempre investir. Então ele usa o dízimo como um parâmetro. E não colocar o dízimo como uma opressão, não, um parâmetro de generosidade. Sistemático, periódico. Periódico. Amém, queridos? Certeza? Glória a Deus. Para encerrar, 2 Coríntios 14, ele diz, é o texto que eu li, e as orações que fazem por vocês estarão sempre cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, que Deus tem dado a vocês, e graças a Deus por seu dom indescritível. Eu quero terminar dizendo isso para você, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você tem ofertado, graças a Deus que a obra do Senhor não tem parado, porque você tem ofertado. Você tem ofertado. Esses dias a gente viu um ato bonito acontecendo em prol do irmão Paulo. Os irmãos, vamos ajudar, e voluntariamente ajudaram. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é generosidade de fato. E aí, eu quero encerrar com essa palavra, graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus que as pessoas podem ver a sua vida em favor e em generosidade ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?